Bem-vindos de volta, estamos a estudar C# e em particular o tratamento gráfico através do GDI Plus e vamos aqui chamar a atenção para um aspecto que pode às vezes causar alguma estranheza, que é o seguinte. Nós vimos aqui quando estamos a criar, nós criamos aqui esta pequena aplicação que faz essencialmente isto, faz aqui a recolocação, o reposicionamento e redimensionamento de um botão, apenas para estudarmos aqui a estrutura point e a estrutura size. No entanto, existe uma estrutura semelhante ao point e outra semelhante ao size que tem um apontamento diferente, que é o point F, ok? E existe também, e eu vou criar aqui o ponto P, ok? Igual a new point F, e já vamos explicar o que aquilo é. E existe também o size F. Neste caso, o tamanho igual a new size F. Ora, a diferença entre o point e o point F, e neste caso também é a mesma diferença entre o size e o size F, é que o point F, este tipo de estrutura, e o size F utilizam coordenadas do tipo float. Os valores do tipo float são valores que permitem ter casas decimais. Ora, quando nós trabalhamos genericamente com grafismo no computador, e quando este grafismo é essencialmente de duas dimensões, isto é, coordenadas x e y, a utilização de valores float por vezes pode não ser muito significativa, embora algumas classes apresentem métodos que exigem a utilização de valores do tipo float. Ora, é importante então vermos como é que se define uma variável do tipo float, porque poderemos ter a necessidade de as utilizar futuramente. Ora, uma variável do tipo float vai ser criada da mesma forma como é criada, por exemplo, uma variável do tipo int. Neste caso, int valor é igual a 1. No caso de float, nós escrevemos float v é igual a 2. E isto é possível, ok? Apesar de aparecer ali o sublinhado a verde apenas quer dizer que estes valores estão definidos, mas não são utilizados em mais parte nenhuma do programa. Portanto, nada disto é erro. No entanto, reparem, se eu tentar aqui no float, e vou agora eliminar aqui o int valor 1, se eu tentar aqui no float definir um valor com casas decimais, vou tentar fazê-lo com o ponto 2.5. Reparem o que vai acontecer, erro, ok? Então, poderíamos concluir que este valor float não pode ser definido com um ponto, seria definido com uma vírgula. Mas, curiosamente, também vai surgir aqui um erro, indicando que há aqui um identificador que é desconhecido. Ora bom, o que acontece é que os valores float têm que ser definidos da seguinte maneira. Reparem, 2.5f. Isto para informar que o que nós estamos a fazer aqui é exatamente a definição de um valor do tipo float. Portanto, se nós quisermos definir uma variável do tipo float, poderemos definir, por exemplo, 300f, e isto é possível. Da mesma forma que 300.45 também é possível, ok? Então nós podemos, quando necessário, definir valores deste tipo. É evidente que aqui no point P, ou no point FP, é igual a new point, e agora reparem o que é que acontece nas assinaturas. Ele apenas me vai pedir aqui ou uma assinatura de um point F sem qualquer valor, e neste caso as coordenadas serão 0,0, ou então pontos do tipo float, isto é, valores do tipo float, float x e float y. Ora, eu posso colocar aqui 100,100, e isto é perfeitamente válido, não tem problema. No entanto, se eu quiser utilizar casas decimais, como é o caso de ponto 45 e ponto 65, reparem que vai surgir um erro. Eu apenas conseguirei corrigir este erro se colocar aqui a letra minúscula f à frente de cada um destes valores, ok? Terem atenção a este aspecto, é importante, nós iremos relembrá-lo sempre que for necessário, e escusado será dizer que no caso do size f vamos ter exatamente o mesmo problema. Size f neste caso tem aqui mais assinaturas, porque eu posso utilizar uma estrutura do tipo point f, ok? Que tem aqui dois valores que neste caso passariam a ser a largura e a altura. Utilizar um outro size f
ok? Para transformar ou transportar o valor de um outro size f para este, ou então criar então o float width e float weight, neste caso utilizando também 200.50f, 150. Qualquer coisa f, e temos então os nossos valores corretamente definidos.